Fala galera, tudo bem com vocês? Tô tentando aqui um formato de vídeo um pouco diferente. Parei aqui no posto, olhei aqui pro quebra-sol do carro, fiz um apoio aqui do celular, fiz uma engenharia aqui e decidi iniciar essa conversa, esse vídeo. Todo vídeo que eu gosto de fazer, de trazer pro YouTube, eu ainda tô engatinhando, né, no YouTube, mas todo vídeo que eu gosto de trazer para cá, eu gosto de trazer baseado em uma problemática. E uma problemática recente que foi muito discutida no LinkedIn, Instagram, virou reportagem do Fantástico, foi o caso lá da moça que fez um salto de rope jump sem a corda. Acho que a maioria de vocês que está assistindo esse vídeo viu esse caso. Esse caso já faz um tempinho, estou gravando esse vídeo hoje, é dia 5 de agosto, creio eu que já fazem acho que uns 2 meses, quase 3 meses aí desse caso. Mas eu decidi gravar esse vídeo hoje, nesse novo formato, nessa nova temática, mas para trazer meio que a minha opinião em relação à problemática que esse vídeo trouxe em muitas discussões, principalmente que eu vi no LinkedIn. A problemática da não culpabilização ou da não responsabilização, que casos como esse, onde o erro, né, o erro da empresa de não ter, dos dois lá responsáveis, não ter colocado o cinto, a corda na moça que faleceu, que infelizmente veio a falecer, é um caso onde as pessoas não viam outra alternativa, não veem outra alternativa a não ser realmente responsabilizar, culpabilizá-los. E tanto que eles foram julgados, estão sendo julgados ainda, não sei mais detalhes do caso, mas estavam sendo julgados como não era homicídio culposo, era outro nome, com dolo eventual, homicídio com dolo eventual, onde não há a intenção de matar, mas se assume o risco para tal. É mais ou menos isso a explicação do homicídio com dolo eventual. Então, os dois estavam sendo julgados, estão sendo julgados, e veio muito essa discussão que o HOP, a metodologia do Todd Conklin, fala que culpar não resolve nada, e que isso é uma verdade para contextos organizacionais, que isso é uma verdade sim para contextos empresariais, e que isso não é uma verdade para um contexto arbitrário, para um contexto social, onde há uma necessidade de uma culpabilização, de uma responsabilização. Num contexto judiciário, há uma necessidade de uma culpabilização e de uma responsabilização. Mas uma coisa que tem que ficar clara na mente das pessoas é: uma empresa não é um júri. As organizações não são júris. O dono da empresa, o técnico de segurança não é um juiz. O RH não é o advogado. Não. Empresas não são júris. A gente não está dentro desse contexto. Contexto organizacional é necessário aprendizado. E o Todd Conklin fala muito bem no seu livro, do HOP, Desempenho Humano e Organizacional, ele fala muito bem que a culpa é contrária à aprendizagem. Aprendizagem e culpa são opostos, são antônimos. Então não tem como você, dentro de um mesmo cenário, dentro de uma mesma análise, culpar uma pessoa e ainda querer aprender com aquilo. Culpar alguém e aprender não dá, dentro do mesmo contexto não dá. Então é difícil fazer um paralelo, fazer uma análise apenas olhando para esse cenário desse acidente que aconteceu, a gente queria fazer um paralelo com o contexto organizacional, porque nesse cenário era necessária a culpabilização, era necessária a responsabilização, eles serem julgados por aquele erro deles. Mas dentro de um contexto organizacional, um erro ele não pode ser
culpabilizado, ele não pode ser julgado desta maneira. A gente precisa entender o sistema, e precisa entender o contexto. E aí a gente volta para o Todd Conklin no Hop, onde ele fala que contexto determina, né, dirige o comportamento. Então, se o contexto determina o comportamento das pessoas, por que eu analisar somente o comportamento, o erro? Não faz sentido. Eu preciso analisar o contexto que determinado comportamento estava inserido, né? Que determinada decisão foi tomada. Em qual contexto determinada decisão foi tomada? É isso que prega o Todd Conklin, é isso que prega o Hop, e é isso que eu acredito tanto que faça tanto sentido nas novas visões de segurança, no Safety 2, porque é muito raso que o Safety 1 prega e que pessoas precisam cumprir com regras, com procedimentos pré-determinados, e geralmente regras e procedimentos pré-determinados por pessoas que estavam num escritório, que não vivenciam a rotina do dia a dia. Então tá lá uma pessoa no escritório determinando, escrevendo os procedimentos, escrevendo as regras, e ali no dia a dia, na rotina, a operação está buscando se adaptar, buscar adaptações para conseguir vencer aquele dia, vencer aquela rotina. E aí numa dessas adaptações, num desses momentos, descumpre uma regra, né, vai contra um procedimento e termina um acidente acontecendo. Não faz sentido culpar essa pessoa. Ela tomou uma decisão baseada dentro de um contexto, baseada numa adaptação que ela precisou fazer. A gente precisa entender essas adaptações, entender esses contextos e entender por que fez sentido para ela naquele momento fazer aquela adaptação, tomar aquela decisão. Então, acho que o Safety 2 ele é muito feliz em várias das suas analogias, metodologias, verdades que busca trazer, mas ele é muito feliz porque ele não é quadrado em si. Não é uma metodologia predeterminística, é uma metodologia que busca entender a operação. É uma metodologia que busca saber como que a operação toma as suas decisões, como é que a operação está exposta a riscos no dia a dia. Então por isso que eu sou um entusiasta do Safety 2, um entusiasta dessa metodologia. E voltando para a problemática em si desse vídeo, sobre a questão da não culpabilização, eu percebo que a maioria das empresas, a grande maioria das empresas, das organizações, não está pronta para abraçar realmente essa metodologia, abraçar essa questão de que culpar não resolve nada. Eles não estão prontos para abraçar esse princípio do Hop. E muito por questões históricas, por contexto histórico das organizações, por contexto histórico social, onde a gente às vezes meio que se espelha nesse contexto social. Se num caso como esse aí que eu exemplifiquei, né, da menina que veio a falecer no salto de rope jump, se os caras já erraram e estão sendo responsabilizados, estão sendo culpados, aqui dentro da minha organização eu vou fazer o mesmo. Talvez um gestor, um técnico de segurança, um engenheiro de segurança nem pense realmente dessa forma, mas intrinsecamente talvez ele até tome essa decisão por conta disso, de culpabilizar, responsabilizar alguém por conta de um erro. E aí a gente, enquanto profissional da área de segurança do trabalho, você profissional da área de segurança do trabalho que está aqui assistindo esse vídeo, que gosta de estudar sobre Hop, sobre engenharia de resiliência, Safety 2 de uma forma geral, pense em maneiras de como abordar essa questão da não culpabilização dentro da sua organização. Como apresentar isso para as lideranças, principalmente para a alta liderança, como apresentar isso de uma maneira que eles enxerguem realmente valor nessa não culpabilização. Porque uma coisa é certa, culpabilizar, responsabilizar o trabalhador termina sendo a maneira mais fácil de
resolver, com muitas aspas, resolver um problema. Termina sendo a maneira mais fácil disso. Obviamente, quando a gente estuda sobre, a gente sabe que nenhum problema será resolvido com a culpabilização, mas dá uma sensação de problema resolvido. Dá uma sensação de que, pô, chegamos na pessoa que errou, achamos a pessoa que cometeu o erro, então a gente resolveu o problema. Mas apresenta para o teu gestor, apresenta para a alta liderança da tua empresa. Por exemplo, a metodologia 5 porquês, ela é muito clara numa análise de causa raiz. E aí eu não estou defendendo aqui utilizar 5 porquês em análise de acidente, por exemplo. Eu só estou falando sobre a metodologia 5 porquês. A metodologia 5 porquês, ela é uma metodologia já muito antiga, uma metodologia já muito presente nas empresas. E ela deixa muito claro que quando você vai ali perguntando o porquê, no terceiro porquê você encontra o culpado. E que apenas quando você pergunta porquê mais 2 vezes é que você vai encontrar a causa raiz do problema. Então tá lá os 5 porquês já nos dizendo, não pare no culpado. Parar no culpado não vai resolver nada. Parar no culpado não vai resolver o teu problema. E às vezes a gente continua pensando nisso. Mas beleza, eu não vou parar no culpado. Eu vou continuar ali perguntando, fazendo os porquês para achar a causa raiz. Mas eu vou aplicar uma advertência no culpado. Vou ali determinar uma ação de aplicar uma advertência no culpado. Lembre-se, culpabilizar é oposto à aprendizagem. Culpabilização está oposta à aprendizagem. Você não tem como culpar alguém e aprender no mesmo processo. Mas por quê? O que é que o Todd Conklin quer falar com isso? Que culpar é oposto ao aprendizado. Tem um exemplo muito bom no livro dele, que é o exemplo da filha apresentando o primeiro namorado ao pai. Se a filha apresenta o primeiro namorado ao pai e o pai chama aquele cara de vagabundo, você não é bom o suficiente para minha filha, que não sei o que, não sei o que. Primeiro, existe uma probabilidade muito grande dela continuar esse namoro com ele, com esse namorado, só que às escondidas. E segundo, se ela terminar o namoro com esse, depois começar um novo namoro, as chances são ínfimas dela apresentar esse segundo namorado pro pai. Então, dentro de um contexto organizacional, obviamente, o que é que ele quer dizer com isso? Que quando você culpa um trabalhador, aquele trabalhador ele não vai mais relatar problemas para você. Ele não vai mais apresentar problemas que possam ser problemas latentes da tua organização, problemas que precisem de uma melhoria urgente. E aí você vai estar perdendo a oportunidade de melhoria por conta da culpabilização a um trabalhador, por conta que você responsabilizou um trabalhador em um determinado processo, em um determinado problema. Então, eu só queria... Eu fiz esse vídeo nesse novo formato aqui, eu tô finalizando agora, esse aqui é um teste, né? Esse vídeo ele tá sendo um teste. Eu viajo muito, então eu tô tentando aproveitar esses momentos de viagem para conversar com a câmera. Eu também termino pensando, raciocinando. Tô aqui prestando atenção, obviamente, em tudo que eu tô fazendo, na direção, mas conversando, debatendo, conversando com vocês. E para finalizar o vídeo é só realmente dizer que não tem como a gente trazer exemplos de contexto social, de responsabilização e culpabilização em um contexto social para dentro das nossas organizações, como se nossa organização fosse um júri, tá? Técnico de segurança não é juiz, gestor não é juiz, enfim. Pensem nisso, reflitam sobre isso e reflitam em meios de apresentar isso para as organizações que vocês estão inseridos, beleza? Esqueci de falar, me segue nas minhas redes sociais, me segue no meu Instagram, elton.sst, segue no Instagram da Conecta, conecta.ehs, inscreve aqui nesse canal, tá? Eu não tô com uma recorrência muito boa de postagem aqui de vídeos, mas eu tenho uma meta de aumentar a recorrência aqui. Quem sabe até o final do ano tá postando um vídeo por semana aqui, é o meu objetivo. Tô ajustando minha rotina para isso. Então vamos ter mais vídeos aqui, talvez vamos continuar tendo alguns vídeos nesse formato. Então se inscreve aqui nesse canal
para que vocês tenham acesso também aos futuros conteúdos, a mais discussões como essas que nós vamos trazer aqui nesse nosso canal. Valeu, abraço!